Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Vamos cantar mais uma vez a oferta pela culpa e essa parte até o final. Vamos juntos? Só as vozes. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom é estar aqui mais uma vez para o culto de oração nos lares e, nessa ocasião, para estudarmos mais um capítulo do livro Aprendendo a Amar os Salmos, do autor Robert Godfrey e da editora Pronobis. Nós já estamos estudando esse livro já há algumas semanas e nós estamos agora na fase de preparação, por assim dizer, para fazer uma abordagem mais profunda e adequada dos Salmos. E como que já vimos até aqui, fomos grandemente encorajados a adorar e a louvar ao Senhor por intermédio da leitura dos Salmos, não ficando na superfície, mas sim apreciando todas as preciosas verdades que esse livro poético tem a nos ensinar. Interessante que, ao considerar a estrutura poética dos Salmos, podemos erroneamente concluir que há pouco nesse livro de fundamento teológico doutrinário. E o que os nossos estudos têm nos mostrado até agora é que os Salmos não só apresentam esses fundamentos, mas, assim como é com toda a Escritura, ele também tem ensinamentos valiosos para nós nos dias atuais. Nesse tempo que nós teremos aqui, veremos o que aborda o capítulo 6, que fala sobre as formas poéticas dos Salmos. Falar em formas poéticas, você já deve automaticamente pensar em poesia. E uma característica das poesias é a sua capacidade de mexer com as emoções, bem como com a imaginação. E é por isso que os salmos eles são tão populares. Eles expressam os mais profundos sentimentos, desejos e, por vezes, a dor do coração humano. A maior coleção de poesias na Bíblia está no livro de Salmos. E essas poesias têm uma estrutura diferente das poesias que temos nos dias atuais. Assim, pensarmos nos Salmos com base na forma poética como temos hoje, pode nos dar uma percepção errada do texto ou ainda não permitir que consigamos adequadamente assimilar o que o autor desejava transmitir. Com isso em mente, para entendermos o livro dos Salmos, precisamos ter alguma compreensão das formas literárias da poesia hebraica. A poesia hebraica é bem diferente da poesia portuguesa. A poesia portuguesa é desenvolvida da poesia grega e latina, que é primordialmente baseada no som. A poesia hebraica tem muito em comum com a poesia cananeia. Ela é basicamente baseada no pensamento em linhas equilibradas e paralelas. Um outro fator importante é conhecer como os salmos foram compostos. Nesse sentido, nós podemos observar que a maioria dos salmos foram feitos para serem cantados e não lidos. Eles foram compostos para o louvor e muitos incluem notas de prefácio sobre que tipos de instrumento deveriam acompanhá-los. Nós vemos isso no Salmo 46, por exemplo, quando no prefácio menciona para vozes agudas. Assim, na leitura dos Salmos, prestar atenção em como eles soam em uma forma de canção pode nos dar uma percepção melhor do que o autor gostaria de expressar. Hoje nós já temos alguns salmos que foram gravados por cantores da nossa geração. Alguns deles o pastor Denis nos presenteou em canções em um dos nossos estudos recentes. E na forma cantada, nós vemos que os salmos eles podem apresentar melhor a sua mensagem.
Bom, nós já vimos que é bom conhecer as formas literárias da poesia hebraica, porque ela em nada se parece com a poesia encontrada hoje. Ela não tem ritmo ou métrica e também não tem rima. Elas dependem mais da repetição e padrões que geralmente são variados e quebrados no decorrer do poema. Nós não iremos analisar exaustivamente as formas poéticas hebraicas aqui. Nós não temos tempo e também não é esse o objetivo, mas iremos analisar algumas características da poesia hebraica que nos ajudarão a entender melhor o seu sentido. A poesia hebraica trata quase que exclusivamente da relação do homem com Deus. E geralmente tem o verso ou a mensagem crucial no meio do poema e não no fim, como é muito comum nas poesias atuais. O que eu quero dizer com isso? A forma poética atual tem na conclusão um momento crucial de um argumento ou de um escrito. Você provavelmente já deve ter ouvido a expressão moral da história, né? E via de regra, ela fica na fase final do texto. No entanto, na poesia hebraica, o verdadeiro sentido de um determinado texto está no centro, no meio do texto, e não no final. Nós podemos ver isso de forma clara no conhecido Salmo 23. Por favor, me acompanhe na leitura desse salmo. Diz assim o texto: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ao pensarmos nesse salmo, normalmente nós pensamos em suas palavras de abertura, né? Possivelmente, quando você pensa nele, você pensa na expressão "O Senhor é o meu pastor". No entanto, o autor ele vai nos mostrar que os primeiros 4 versos desse salmo contêm o tema do pastor, mas o verso 5 ele apresenta Deus não como um pastor, mas como um anfitrião num banquete de vitória. E o que unifica o salmo são as palavras que estão no centro do salmo, quando ele diz: "Pois tu estás comigo", no versículo 4. Os temas do pastoreio, da celebração da vitória e da casa de Deus são reunidos por essas palavras: "Pois tu estás comigo". Para ilustrar a importância do centro, do meio do salmo, por assim dizer, eu irei reler uma parte dele, repetindo essas palavras para que você perceba como ela abre sentido no salmo, como ela traz clareza aqui no seu entendimento. Dessa forma, ficaria assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, pois tu estás comigo. Versículo 4. Em verdes pastagens me faz repousar
e me conduz a águas tranquilas, pois tu estás comigo. Restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, pois tu estás comigo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E assim por diante, né, nós podemos fazer esse exercício durante todo o Salmo e veremos então isso. Com isso nós vemos que o meio desse Salmo é o coração e traz todo o sentido. Estar atento a isso é importante para não perdermos o entendimento do sentido do Salmo. Uma das principais características da poesia hebraica é o uso de paralelismos. Ao olharmos para os Salmos, por exemplo, vemos que a maioria dos versos eles têm duas linhas. As duas linhas se relacionam uma com a outra para comunicar um significado. Muitas vezes a segunda linha reforça o que a primeira diz, repetindo então o seu pensamento. Por exemplo, o Salmo 103, versículo 15, diz: A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo. Ou seja, aqui o salmista ele correlaciona a vida do homem com a relva, indicando como o homem é mortal e temporal, logo a sua vida não é extensa, não é longa. E ao afirmar que ele floresce como a flor do campo, ele reforça que o seu florescimento ou vitalidade é de curta duração, reiterando assim a afirmação anterior. Outras vezes veremos que a relação entre as duas linhas de um verso estende um pensamento, acrescentando então novas informações. Nós vemos isso no Salmo 32, versículo 2, que diz: Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E em algumas vezes nós vemos que a segunda linha se opõe à primeira com um pensamento alternativo. O Salmo 40, no versículo 4, é um bom exemplo disso. Ele diz: Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Agora, em outras vezes, veremos uma forma literária muito comum na literatura antiga, em que de 4 sentenças, a primeira responde à quarta e a segunda responde à terceira, ou onde a segunda linha inverte a ordem das palavras da primeira. Como um exemplo, nós podemos destacar o Salmo 67. Nele nós podemos ver como as primeiras ideias são semelhantes às últimas e como a ideia central ela é destacada. Nós vamos ler esse texto. Diz assim: Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Não sei se
se na leitura ficou claro para você, mas observando mais atentamente, e certamente se você tiver, você tendo a oportunidade de ler o texto escrito, nós vemos uma semelhança entre as ideias do versículo 1 e do versículo 7, dos versículos 6 e 2 e também dos versículos 3 e 5, que são as mesmas expressões. E o versículo 4 aqui é a ideia central que fica destacada. Meus irmãos, alguns salmos se apresentam de uma outra forma. Nesses salmos, em específico, o seu autor ele teve o zelo de fazer a composição de forma que as linhas, ou às vezes versos ou seções, eles começam com letras sucessivas do alfabeto hebraico. Os salmos 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 19 e também 145, todos usam essas formas. Todos são conhecidos como salmos acrósticos, ou também como salmos alfabéticos. Não sei quanto a você, mas eu vejo um cuidado e um zelo na composição desses salmos que me inspiram a sempre servir com o melhor. Eu digo isso porque organizar os salmos de modo que cada linha ou cada série de linhas comece com letras sucessivas do alfabeto hebraico não me parece algo simples, e sim um compromisso, um zelo com a sua mensagem e na forma que ele está sendo estruturado. Esse tipo de estrutura foram usadas por algumas razões, mas possivelmente a principal dela seria facilitar a memorização. O salmo estruturado dessa forma era mais fácil de memorizar. Muitas culturas, durante o tempo dos salmos, usavam a poesia desse modo. Além de ser poético e assim mais facilmente memorizado, um salmo acróstico, ele foi arranjado numa ordem natural para decorar, usando então o alfabeto para isso. Meus irmãos, como comentamos no início desse tempo, o nosso objetivo aqui não é analisar exaustivamente todas as formas poéticas hebraicas, mas sim de apresentar algumas delas de forma a lhe ajudar na compreensão dos salmos. Tendo em vista a beleza e a preciosidade que os salmos são, é mais do que recomendado que você reserve um tempo para analisar com mais detalhes a poesia hebraica, que certamente lhe ajudará a desfrutar do belo livro dos Salmos com mais profundidade. Que os nossos estudos nesse livro nos levem a perceber a esperança e confiança do povo hebreu no Rei Messias, que também é o nosso Rei e que em seu tempo governará toda a terra. Deus seja louvado por isso. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.